Olá, eu sou Ela Camarena e hoje vou te mostrar como é que eu fiz a Bitsy, essa vaquinha que tem 40 centímetros de altura e eu fiz ela todinha no fio chenille. Vem ver como é que eu fiz. Para fazer as patinhas, começo com o cinza, passo anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e coloco um marcador. Continuo com aumento em todos os pontos. 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Nesta carreira, faço um ponto baixo e um aumento. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento, ficarei com 12 pontos na carreira. Nessa carreira, 2 pontos baixos, um em cada buraquinho, e o aumento. São 2 no mesmo buraquinho. Vou até o final da carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu arremato. Eu gosto de arrematar para ficar bem certinha a borda. Tiro, ó, puxo a alcinha, coloco a agulha de acabamento, pulo um ponto, venho no próximo, de dentro para fora, vou tirar o degrauzinho. Não aperto, alcinha da frente, do último ponto crochetado por cima e por baixo das duas alcinhas do pontinho que você pulou. Pronto. Vejo que tá bem fechadinho o anel e amarro essas duas pontas. Posso cortar rente. Nessa parte do casco da vaquinha. Cortei um pedacinho de EVA, esse tem 4,5, mas ele tem que ser, ó, um pouquinho menor do que a rodinha de crochê. Vou passar a cola quente e vou colocar aqui no centro. Isso vai dar a base para a patinha. Se você não fizer, ela vai ficar arredondadinha. Quando você coloca, ela vai ficar retinha. Fiz a carreira, pegando pela alcinha de trás. E pegando pelas duas alcinhas agora, faço mais 2 carreiras, e esse será o casco da vaquinha. Então, farei esta carreira e mais uma carreira nesse cinza. Fiz o arremate do mesmo jeito que fiz aqui na rodinha. Agora eu entro com esta cor. Venho aqui próximo, de onde eu fiz a troca de cor, não precisa ser no mesmo lugar. Coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, dou um nozinho e agora continuo em pontos baixos. Terminarei essa e faço a outra patinha exatamente igual. Fiz 9 carreiras do beijinho. Então, tenho 3 carreiras do cinza, contando com a carreira que peguei pelas duas alcinhas de trás, mais 2, e depois mais 9 carreiras. Farei agora a outra perninha exatamente igual. Ou melhor, bracinho. Fiz as 2 patinhas. São 3 carreiras que fiz aqui do beijinho. Esta eu já arrematei e vou arrematar essa daqui, ó. Puxo o fiozinho, passo a agulha de acabamento com 1, 2. No segundo ponto, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, a alcinha da frente por cima e por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Então, já tenho as 2 perninhas arrematadas. Agora, eu vou entrar com a próxima cor. Venho aqui aonde eu fiz o arremate, colocar minha agulha. Eu farei 3 carreiras com o azul. Tenho 24 pontos na carreira. Farei 24 pontos baixos com o azul. Farei esta e mais 2 carreiras no azul. Para fazer o focinho, eu vou deixar 2 palmos de fio com esta cor
e faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Tenho o fio curto e o fio do novelo. O fio curto passo por cima da agulha, viro para mim. Fiz 2 alcinhas, passo o fio do novelo por dentro, de novo. Fio curto, por cima da agulha, virei para mim, para fazer os pontinhos. O fio curto, passo. O fio curto que eu digo é o que eu deixei reservado. Passo por cima da agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. De novo, fio curto, passo por cima, ó, por aqui, dando a volta, fiz uma alcinha, laço o fio do novelo e passo por dentro. Farei 10 pontos baixos sem correntinha, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Uma correntinha e pegando somente as alcinhas de trás, na primeira faço um aumento, sigo em pontos baixos, pega uma alcinha só. Então, um aumento, pontos baixos. No final dessa carreira, faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Dou a volta, faço um aumento, pontos baixos e um aumento na última alcinha. Eu fiz um aumento, 8 pontos baixos, um aumento, pegando as alcinhas de trás, dei a volta, um aumento, 8 pontos baixos, e no final desta carreira, faço um aumento. Tenho 24 pontos baixos. Coloquei o marcador, pegando pelas 2 alcinhas, farei 3 pontos baixos e um aumento. Darei toda a volta, com 3 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, farei 4 pontos baixos e um aumento. Mas para que os aumentos não caiam um sobre o outro, eu vou dividir. Farei 2 pontos baixos no início, um aumento, e ao final sobrarão 2 pontos baixos. Então, faço 1, 2, um aumento. E agora começo 4 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Aqui no final sobrarão os 2 pontos que não fiz aqui no início. E vou até o final da carreira, 4 pontos baixos e um aumento, e sobrarão 2 pontos baixos aqui no final. Dei toda a volta, 4 pontos baixos e um aumento, e faço os 2 pontos baixos que não fiz no início desta carreira, para dividir, para que os aumentos não caiam sobre aumentos, para não fazer pontinhas. Terminei, corto o fio, pego a agulha de acabamento, ó, puxo, vou tirar o marcador, passo o fio na agulha e conto 1, 2. O segundo ponto de dentro para fora, pela alcinha da frente, por cima do último ponto crochetado, por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. Pronto. Aí você pode amarrar com o fiozinho aqui do começo, sem apertar. Este é o focinho da vaquinha. Pronto. Então, fiz, aí ficou listradinho, né? Então, aqui é o casco, aqui é a parte da perninha e aqui a parte do shortinho, da roupinha da vaquinha. Eu arrematei, você pode fazer direto se quiser, mas eu prefiro arrematar e voltar com o azul. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou unir as 2 pernas agora. Então, vou deixar 1 palmo, 2 palmos de fio. Venho aonde eu fiz o arremate da cor anterior, da cor aqui, né, do shorts, e passo, ó, só passei. Não dei um nó, só passei. E agora eu vou fazer a conexão com esta perna. Pego o fio curto, que é o fio que eu deixei de reserva no início, passo por cima da agulha, bem justinho, laço o fio do novelo e passo por dentro. Fiz um ponto baixo. De novo, fio por cima, ó, por cima da agulha, virei para mim, fez uma alcinha, laço, fiz o segundo ponto. Farei 9 pontos baixos sem correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Venho na outra perna e também aonde eu fiz o arremate e vou crochetar sobre o fio do arremate, passo por baixo das 2 alcinhas, pego o fio do novelo e faço um ponto baixo. Então, já tenho as 2 perninhas conectadas. Contando, eu tenho 24 pontos nessa perna, 24 nesta, 48 pontos. 9 mais 9, que eu tenho 9 desse lado, e quando eu voltar aqui, terei mais 9, 18. Então, aqui no meio tenho 18 pontos, ida e volta, e aqui toda a volta, em cada perninha, tenho 24 pontos. Já fiz um ponto, então coloco o marcador neste ponto e farei 10 pontos baixos e um aumento. Então, ajusto tudo certinho e dando toda a volta. E toma cuidado, você não pode vir para cá, senão a perna fica do avesso. Você tem que seguir em frente desta forma, esta posição da perninha. Então, fiz um ponto, farei 10 pontos baixos e um aumento e repito essa sequência até o final da carreira. 10 e um aumento. E seguirei até o final desta carreira com 10 pontos baixos e um aumento. Fiz duas sequências, 10 pontos baixos e um aumento. E agora eu venho aqui para o meio, deixo aqui bem justinho. Então, vou fazer 1, 2 pontinhos. E os próximos pontos faço nos pontos baixos. Então, pego no meio do Vzinho. 6, 7, 8, 9, 10 e o aumento. E vou seguir com essa sequência até o final da carreira, incluindo os pontos baixos que fiz entre as pernas. 10 pontos baixos e um aumento. Agora venho, vou dar a volta e passar por aqui. Agora, fiz 2 pontos e agora vou fazer sobre estes pontos do meio da perninha, até aqui. Então, são 10 pontos baixos e um aumento. Pronto, ó, coloquei o marcador e agora continuo em pontos baixos. Sempre lembrando que aqui deve ser bem justinho o ponto, para não ficar nenhum buraquinho. Agora continuarei em pontos baixos para formar o corpinho da vaquinha. Segui em pontos baixos e para ficar mais fácil para contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 12 carreiras a partir aqui dessa cor da perninha de pontos baixos. Depois que fiz a união das pernas, aqui eu fiz os aumentos, e aí você conta 12 carreiras em azul. Nesta próxima carreira, farei 10 pontos baixos e uma diminuição. E vou repetir essa sequência até o final da carreira. 10 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 10 pontos baixos e a diminuição, eu pego a alcinha da frente, a próxima alcinha, laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro 2 alcinhas. Repito até o final da carreira. 10 pontos baixos e uma diminuição. Sigo com 9 pontos baixos e uma diminuição. Sigo com essa sequência, 9 pontos baixos e uma diminuição, até o final da carreira. Fiz as 2 carreiras com diminuições, e agora eu vou arrematar essa cor, que eu vou começar com a outra cor, vou voltar para a cor do corpinho. Então, vou tirar o degrauzinho, como eu já expliquei, e vou dar um nozinho em algum pontinho aqui próximo, só para segurar esse fio. E nesse caso, eu vou deixar aqui para dentro. Pronto. Agora eu vou marcar assim, ó, vou dividir, dobrar o meio e colocar o marcador aqui no meio, pra achar o centro da calça. E volto com esta cor, que é a cor da perninha, tá vendo? Que agora aqui vai ser o corpinho. E vou voltar pelas alcinhas de trás, nesta parte. Então, eu marquei, eu tenho 15 pontos de marcador a marcador, marquei o meio e localizei aqui no centro dessa parte da frente da calça 15 pontos baixos. E para que a troca de cor fique mais escondida ainda, eu vou pegar pelas alcinhas de trás, ó, tenho aqui o ponto, então eu venho até aqui. Então, este pedacinho farei pegando as alcinhas de trás, só nesse pedacinho.
e no restante pegando as 2 alcinhas. Vamos fazer assim, ó. Por quê? Porque depois eu vou voltar com o azul e fazer a pala do macacão. Então, vamos lá. Esse aqui eu posso tirar, que eu só usei para ter a referência do meio aqui da jardineira, do macacão. E faço pegando nas alcinhas de trás. Então, no total, dando toda a volta, eu tenho que ter 15 pontos nas alcinhas de trás e os demais pontos pegando as 2 alcinhas. Então, só nesse pedacinho que eu vou pegar nas alcinhas de trás. Como eu falei, depois eu vou voltar e trabalhar nas alcinhas da frente. E só pontos baixos. Então, vou até esse marcador, depois pego as 2 alcinhas. Ó, fui até o marcador e o próximo ponto eu pego as 2 alcinhas. E faço isso só essa vez. Depois eu vou continuar o corpinho normalmente. É só para liberar as alcinhas para fazer a pala do macacão. Eu vou dar toda a volta. E aqui, ó, eu tenho 2 pontinhos que pegarei também pelas alcinhas de trás. Por que eu fiz isso? Para a troca de cor ficar aonde está a pala. Fiz, dei toda a volta. Aqui eu peguei pelas alcinhas de trás e continuo em pontos baixos. Vou dar toda a volta em pontos baixos. E mais uma carreira somente de pontos baixos. Vou pegando as 2 alcinhas, tanto da carreira anterior como desta. Nesta carreira, 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, seguirei com 8 pontos baixos e uma diminuição até o final desta carreira. Pontos baixos nesta carreira. Continuo nesta carreira em pontos baixos. Após o azul, eu tenho 6 carreiras desta cor. E nesta carreira, vou costurar os braços. O braço tem 24 pontos baixos. Vou costurar nesta primeira etapa por 12 pontos baixos na lateral do corpo. Vou distribuir 6 pontos para frente e 6 pontos para trás. Tem como ter certeza da quantidade que vou caminhar aqui? Não, porque vai depender de onde você começou esta parte sobre a parte azul. Portanto, o que vai valer é você centralizar assim, ó, os 12 pontos na lateral do corpo. Marquei, que na verdade é só achatar o bracinho. Marquei aqui, venho, ó, achato o corpo, centralizo e marco os 12 pontos na lateral do corpo. Vou crochetar sobre esses 12 pontos. Então, vou prender um braço assim e o outro braço do mesmo jeitinho. Contei 12 pontos no braço, 12 pontos no corpo, exatamente na lateral. Agora, vou caminhar em pontos baixos. Quando eu chegar aqui, pego 2 alcinhas do corpo, 2 alcinhas do braço. No meu caso, andei 14 pontos, cheguei no braço, vou tirar o marcador, pego as 2 alcinhas do braço e vou ali nas 2 alcinhas do corpo. Tô vendo certinho aonde é. Aqui, ó. E faço o pontinho. Então, agora eu vou crochetar contando 12 pontos. 2 alcinhas do braço, 2 alcinhas do corpo. Costurei os 12 pontos com o braço e continuo em pontos baixos. E vou costurar o outro bracinho do mesmo jeito. Nesses cantinhos, deixe bem apertado o ponto para não ficar buraquinho. Agora eu vou até ali do outro lado e costuro o outro braço do mesmo jeito. Costurei os 2 braços e finalizo em pontos baixos. Nesta carreira, vou caminhar em pontos baixos
e vou costurar a parte de cima do braço, que são 12 pontos também. Assim eu finalizo a costura dos braços. Cheguei no braço, pego o pontinho, deixo bem justinho e conto 12 pontos. 11, 12 e venho pro corpo. E faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu não estou fechando o braço, tá vendo? Ele continua aberto, eu não achatei para costurar. Costurei nesta carreira uma parte do braço, metade, e nesta carreira em que estou, a outra metade do braço. E continuo em pontos baixos. Aqui nesses cantinhos, deixa bem justinho o ponto, para não ficar nenhum buraquinho. Caso fique algum buraquinho, dá um nozinho por dentro antes de continuar a peça. Cheguei no outro braço e conto os 12 pontos, sem fechar. Braços costurados. E nesta carreira faço somente pontos baixos. Aproveita e conta para ver quantos pontinhos tem. Tenho no total, nesta carreira, 60 pontos. Se der um pontinho a mais, um pontinho a menos, você pode desmanchar, fazer de novo ou fazer um ajuste, o que você achar melhor. Farei agora 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou deixar esse ponto aqui menorzinho. 8 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Faço essa sequência: 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou até o final: 8 pontos baixos e uma diminuição. Continuo as diminuições e faço 7 pontos baixos e uma diminuição. E uma diminuição. E vou até o final da carreira com essa sequência: 7 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira com essa sequência: 6 pontos baixos e uma diminuição. Nesta carreira faço 5 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira: 5 pontos baixos e uma diminuição. E continuo com 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira com essa sequência: 4 pontos baixos e uma diminuição. Terminei o corpinho e para fazer a cabeça, vou pegar pelas alcinhas da frente. São as alcinhas que estão mais próximas de você. Eu terminei com 4 pontos baixos e uma diminuição. Faço 4 pontos baixos e um aumento. Agora vou começar a aumentar para fazer a cabeça. E pego somente nestas alcinhas da frente. 4 e um aumento. E sigo essa sequência: 4 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Lembrando que nesta carreira apenas eu pego a alcinha que está mais próxima de mim. Sigo com os aumentos. E agora, pegando pelas duas alcinhas, peguei pela alcinha da frente somente nesta carreira. Nesta, farei 5 pontos baixos e um aumento, pegando pelas duas alcinhas. E sigo com essa sequência: 5 pontos baixos e um aumento, até o final desta carreira. Continuo com os aumentos e faço 6 pontos baixos e um aumento. E sigo fazendo 6 pontos baixos e um aumento até o final desta carreira. 7 pontos baixos e um aumento nesta carreira. E sigo com a sequência: 7 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. 8 pontos baixos e um aumento. 9 pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira repetindo: 9 pontos baixos e um aumento. 10 pontos baixos e um aumento. 10 e um aumento. Sigo com essa sequência até o final desta carreira: 10 pontos baixos e um aumento. Continue pontos baixos, e nesta carreira, onde não terá mais aumento, vou fazer uma manchinha branca na carinha da vaquinha. Porque é mais fácil fazer a mancha com as carreiras somente de pontos baixos. Fiz 15 pontos, o 15º ponto eu não terminei. Ó, fiz, deixa eu fazer de novo. 15, não termino, termino com a próxima cor. Dessa forma, solto
o bege e faço pontos baixos somente com o branco. E tô costurando sobre este fio para prender ele. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ó. Pego o fio, não terminei o ponto, e eu vou cortar este fio. E agora crocheto com o bege sobre os 2 fios. Esse eu vou cortar também. Eu vou cortando. Se você quiser, você pode deixar o fio aqui por dentro. Eu não gosto. Eu prefiro cortar. Agora, crocheto sobre os 2. Esse depois eu amarro aqui dentro e continuo com o bege. Ó, fiz 2 pontos, depois eu vou amarrar e continuo com esta cor. Esses 2 depois eu amarro. Assim eu faço a manchinha da carinha da vaquinha. E não fica marcado, não fica prendendo. Quando a gente deixa o fio correndo aqui, se você deixar enjacar com o fio solto, eu acho que prende, acho não, prende bastante. Nesse caso, soltando os fios, não prende, e aqui fica bem branquinho, não fica com a sombra do beijinho aparecendo. Cheguei faltando 2 pontinhos para manchinha, e mais uma vez, ó, vamos lá. Começo e finalizo o ponto com o branco. Este fio eu corto e continuo com o branco pegando o fiozinho deste início. Assim já vou travando ele e trabalho. Aqui não tem exatamente uma forma de fazer. Você pode fazer com 3 pontos antes, com 2 pontos antes, com 1 ponto antes. É a manchinha da carinha. Este fio aqui, quando você vem por aqui, você vai dar a volta com o beijinho, aí você crocheta sobre ele, assim ele fica travado também. Eu mostro agora nessa carreira. Ó, tô crochetando sobre o branco, posso deixar ele lá agora, continuo, vai ficar uns fiozinhos lá atrás, normal, depois ainda arremato esses fiozinhos. Então, o que eu vou fazer? A cada carreira, eu vou aumentar 2 pontinhos. Venho aqui, ó, 1, 2, pego novamente o beijinho e termino o ponto. Solto o branco e crocheto sobre o beijinho. E assim faço com 2 pontinhos antes e 2 pontinhos depois para fazer a manchinha da carinha da vaquinha. Dá para fazer na carreira com aumentos? Dá, também. Você pode fazer na posição que você quiser a manchinha. Crochetei, deixo um pedacinho até para amarrar depois e continuo. Continuarei em pontos baixos, fazendo 2 pontinhos brancos antes e 2 pontinhos brancos depois. Tá vendo? Então, vai ficando aqui, depois eu ainda amarro para ficar ainda mais firme. Ó, já dei a volta e tô chegando aqui onde eu cortei esse fio. Passo ele para cá e crocheto sobre ele. Assim eu já travo ele desse lado aqui também. E assim eu vou fazendo 2 pontinhos brancos antes, 2 pontinhos brancos depois e faço a manchinha da carinha da vaquinha. Ó, cheguei aqui e vou pegar o branco novamente. Então eu começo o ponto, vou pegar mais uma vez. Começo o ponto, não termino, termino com o branco. Deixo tudo justinho, corto o bege e crocheto sobre o branco. Fica bem fácil, não fica nem um fio preso, incomodando. E mesmo assim, como eu falei, depois ainda dou nozinho aqui dentro, para não ter perigo de soltar. Não vai soltar, mas por segurança, é melhor dar um nozinho. Assim eu acho bem facinho de fazer. 2 pontinhos antes, 2 pontinhos depois. Fiz 6 carreiras com o branco, aumentando 2 pontos antes e 2 pontos depois. Na próxima carreira, eu vou fazer exatamente sobre o branco, sem aumento de pontos baixos em branco. Cheguei até aqui, venho aqui neste pontinho do branco
começo o ponto e termino com o branco. Como eu não vou mais fazer pontos a mais, e agora crocheto com o branco. Pontos a mais que eu digo, começar antes com o branco. Então, estou começando sobre branco. Eu faria a mesma coisa no final desta mancha branca. No final da manchinha, ó, dentro do branco, fiz o ponto sem terminar e termino com esta cor. E continuo com um beijinho. É importante deixar o beijinho na frente, tá vendo? O branquinho tá aqui atrás. Já tô travando o fio enquanto crocheto. Fica assim. Nesta carreira, eu vou começar a entrar 2 pontos. Eu faço a manchinha assim, ó. Então, agora eu venho, ó, faço 1, 2, e neste pontinho eu não termino. E pego o branco. Então, agora, vou entrar 2 pontos deste lado e deixar de fazer 2 pontos brancos desse lado e entrar com o beijinho. Corto. E continuo com o branco. Antes de continuar, porque agora eu vou começar a fazer a diminuição para fechar e encher o bonequinho. Eu aplico os olhos. Então, eu vou contar, para você não contar desde aqui de baixo até lá em cima, conte desta carreira onde você fez os aumentos no pescoço, para começar a cabeça. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, entre a 12ª, 13ª carreira, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos de separação. Então, entre a 12ª e a 13ª carreira, contando desta carreira de aumentos do pescoço, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos de separação. Eu só coloquei o olhinho. Veja se os olhos estão bem centralizados em relação ao corpo. E vou usar esta ferramenta para aplicar os olhos. Pego a trava, coloco essa parte retinha aqui atrás, a parte com a borrachinha para o olho e a parte aberta, tem um buraquinho, pronto, festec, pronto, apliquei o olhinho. E faço a mesma coisa no outro olho. Pronto. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar. Na verdade, nem precisaria, mas por segurança, eu vou amarrar todos esses fiozinhos, ó. Não precisa cortar para ficar aqui dentro. Então, vou dando um nozinho em todos eles. Pronto. Já amarrei todos os fiozinhos aqui dentro. Já apliquei os olhinhos. E começo 10 pontos baixos e uma diminuição. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A diminuição, alcinha da frente, a próxima alcinha, laçada, tiro 2 alcinhas, laçada, tiro 2 alcinhas. Farei 10 pontos baixos e uma diminuição até o final desta carreira. Não vou mais trocar de cor aqui no branco. 9 pontos baixos e uma diminuição. Continuo as diminuições e faço 8 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 8 pontos baixos e uma diminuição. E sigo até o final da carreira, 9 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição. Antes de continuar, para ficar mais fácil, eu vou encher braços e pernas, o corpinho, e depois eu continuo as diminuições da cabeça. E para fazer isso, usarei esta ferramenta para fazer o enchimento. Ela tem essa pontinha, ó, e ajuda bastante. Então, vou introduzindo a fibra aos pouquinhos, tomando cuidado para não atravessar os pontos da ferramenta. Normalmente eu encho meus bonequinhos
quando eu tô quase terminando. Mas como esse aqui é grandão, achei melhor ir enchendo aos pouquinhos. Não vou encher demais, que não quero ele muito duro, quero ele mais molenguinho. Encher bracinhos, perninhas e corpinho e continuo com as diminuições. Faço 6 pontos baixos e uma diminuição. Repito até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 6 pontos baixos e uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição. E sigo até o final desta carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição. Sigo essa sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição até o final desta carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. E uma diminuição. E sigo até o final dessa carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Continuo as diminuições e faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou até o final da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final dessa carreira. 1 ponto baixo e uma diminuição. E para finalizar, faço 3 diminuições seguidas, porque essa abertura ela é muito grande para diminuir. Então, eu faço uma, 2 e 3. Isso é isso. E não faço mais nenhum pontinho. Posso cortar o fio. E vou finalizar o enchimento agora, enchendo a cabeça do bonequinho. Estou usando esse enchimento. Ele vem assim, ó, fechado a vácuo. Eu vou cortar, vem bastante enchimento, tá vendo? Ele é bem macio. Então, agora eu vou, ó, bem bastante. Agora eu vou encher a cabeça. E novamente uso essa ferramenta. Então, eu vou encher aos pouquinhos. Uma coisa importante, vou deixando a carinha achapadinha. Uma questão minha, eu acho mais bonitinho. Então, eu vou enchendo, tomando cuidado para não passar entre os pontos. E agora é só fechar, pegando pelas alcinhas de fora e vai puxando. Vou dar toda a volta. E a cada alcinha eu puxo. Ó, venho por fora e passo. Fechei, passo a agulha por dentro do anel, saio um pouquinho distante entre os pontos, puxo para deixar bem fechadinho, volto no mesmo lugar, saio um pouquinho distante, deixo uma alcinha, volto nos mesmos lugares e passo a agulha por dentro da alcinha. Assim eu dou um nozinho lá dentro, saio novamente e aí posso cortar a rede. Prontinho. Vamos para as orelhas e para o focinho. Agora vamos montando aos pouquinhos todos os detalhes da vaquinha. Para fazer as narinas, volto com o focinho. E aqui eu tenho as extremidades dos pontos baixos sem correntinha que fiz. Ó, venho aqui para cima e passo entre os pontos. Laço o fio, dou um nozinho. Faço mais uma correntinha e faço meio ponto alto. 1, 2, 3. Tiro a agulha, volto no primeiro meio ponto alto, pego a alcinha e passo por dentro. Corto o fio. Puxo a alcinha, passo pela agulha de acabamento, introduzo a agulha no pontinho aqui do lado, passei, pego este fio também, esse é o fio do início, passo aqui no pontinho ao lado, e agora dou um nozinho aqui dentro.
Então, tenho a primeira narina. Farei a segunda exatamente do mesmo jeitinho. Pronto, tenho as duas narinas. Já você tá com cara de vaquinha. Para fazer a orelhinha, faço anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Nesta carreira, ao invés de fazer aumento de todos os pontos, farei um ponto baixo e um aumento. Por quê? Porque eu quero que fique uma pontinha na pontinha da orelha. Um ponto baixo e um aumento. Vou até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. E sigo com os aumentos normais agora. Então, faço 2 pontos baixos e um aumento. Então, não ficará uma rodinha, vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai ficando uma pontinha. Então, 2 pontos baixos e um aumento até o final desta carreira. 3 pontos baixos e um aumento. E repito, 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. 4 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4 e um aumento. E sigo com a sequência, 4 pontos baixos e um aumento, até o final desta carreira. 5 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. E repito mais 2 vezes, 5 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento. E sigo com essa sequência até o final da carreira, 6 pontos baixos e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento. E faço 7 pontos baixos e um aumento até o final desta carreira. Sigo com 3 carreiras somente de pontos baixos. Faço esta carreira e mais 2 somente de pontos baixos. Fiz, depois da última carreira de aumentos, fiz 3 carreiras somente de pontos baixos. Na sequência, eu faço um ponto baixo e uma diminuição. Repito essa sequência até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. E repito. Nesta carreira, eu fiz um ponto baixo, uma diminuição, e nesta carreira faço novamente um ponto baixo e uma diminuição. Repito essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição, até o final desta carreira. E para finalizar, vou colocar esse fiozinho aqui para dentro, faço 3 diminuições seguidas, assim como fiz na cabeça, para que essa abertura fique menorzinha e fique mais bonitinho o acabamento. 1, 2 e 3. A orelhinha eu não vou encher com a fibra siliconada, porque esse fio já é gordinho e não tem necessidade. Dá um volume bem bonitinho. Puxo, tiro o marcador e finalizo pegando pelas alcinhas de fora e vou puxando. Deixei um fiozinho mais comprido para costurar na cabeça da vaquinha. Fiz uma orelha branquinha e uma beijinha. Para fazer o rabo, faço anel mágico, 6 pontos baixos no anel. Fecho o anel e coloco o marcador. Continuarei em pontos baixos. Então, serão 6 pontos baixos em cada carreira. Tome cuidado, ó. Vira para fora assim. E vou continuar em pontos baixos. Fiz 9 carreiras, puxo e tiro o degrauzinho como eu expliquei. Eu vou trocar de cor. Quero fazer a pontinha do rabo, quero fazer branca. Então, tenho 2, segundo ponto, passei sem apertar. Eu vejo aqui a alcinha do último ponto crochetado e passo por baixo das 2 alcinhas do pontinho que pulei. E agora volto com o branco. Volto com o branco, passo por baixo das alcinhas de um dos pontos, laço o fio e dou um nozinho. E faço, pegando pelas 2 alcinhas, aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos. Na sequência, faço um ponto baixo
e um aumento. Ficarei com 18 pontos. E repito, um ponto baixo e um aumento até o final desta carreira. Sigo em pontos baixos. Depois da carreira com aumentos, fiz 3 carreiras somente de pontos baixos. Continuo com um ponto baixo, um bustinho, um ponto baixo e uma diminuição. Sigo essa sequência até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. E ao final, 3 diminuições seguidas. E faço como fiz na vaquinha. Prontinho. Posicionei a primeira orelhinha a 10 pontos do anel mágico e na direção do olho, ó, assim retinho, a 10 pontos do olhinho. Passo por dentro, deixa eu colocar o alfinetinho aqui, e costuro dando alguns pontinhos. Deixa eu virar para o lado de cá, que é o rabinho, e a orelhinha tem que ficar para baixo. Então, dou um pontinho na orelha e um pontinho na cabeça, com o próprio fio. Para que as orelhinhas não fiquem assim para cima, eu dou uns pontinhos aqui para a lateral da orelhinha também. Eu pego 2 alcinhas e um pontinho aqui da cabeça. 2 alcinhas e mais um pontinho da cabeça. Posiciono o focinho, ó, as narinas ficam acima, tá? E com a mesma cor, vou fazer o seguinte: eu vou dar um pontinho na carinha da vaquinha e vou passar por baixo das 2 alcinhas. Volto por baixo das 2 alcinhas. Então, vou costurar toda a volta, pegando por trás das 2 alcinhas. E o focinho tem que ficar bem pertinho dos olhos, assim, ó, bem pertinho. Vou dar toda a volta. Tô dando toda a volta e tem que encher um pouquinho o focinho. E finalizo a costura. Prontinho. Orelhas, agora vamos colocar só um chifrinho pequenininho aqui em cima, bordado. Com o mesmo cinza das patinhas, eu venho aqui bem pertinho da orelha, passo, deixa eu passar, passo em qualquer lugar aqui atrás, deixo um pedaço de fio e vou passar por 2 pontos nesse sentido. Sempre os mesmos buraquinhos. Passei 12 vezes e agora, nesse sentido, envolvendo somente os pontos até preencher completamente um ponto ao lado do outro. Quantos pontos? A quantidade necessária para cobrir os pontinhos que fiz antes. Eu posiciono um fiozinho ao lado do outro. Dou uma arrumadinha. Vai ficar bem bonitinho o bordado. Prontinho. Ela é grandona, é mais difícil de posicionar. Agora eu passo aqui por dentro, saio ali aonde passei por dentro, saio aqui. Aqui eu dou um nozinho e escondo o fio. E repito esse início de chifrinho aqui do lado também. E costuro o rabinho na sexta carreira do meio aqui das pernas, centralizado. Um parte, assim. Deixo o fiozinho mais comprido para poder esconder depois. E agora, ó, um pontinho
no bonequinho, na vaquinha, um pontinho no rabinho. E dou toda a volta. Ó, eu pego na carreira depois do anel mágico. E vou dar toda a volta. Pronto, costurei o rabinho. Vou amarrar esses 2 fios do início e do final. Dou um nozinho e escondo o fio e já tenho o rabinho da vaquinha. Prontinho. Agora eu vou voltar aqui e fazer a pala da jardineira. Então, volto, ó, pegando, lembra as alcinhas que deixei aqui? Volto com o azul, faço um ponto baixo no mesmo lugar e continuo em pontos baixos pegando nestas alcinhas. E faça carreiras de vai e volta até chegar aqui. Uma correntinha para subir a cada carreira. Fiz 9 carreiras de vai e volta e arremato o fiozinho. Reserve 90 centímetros de fio aqui no início e faça uma correntinha, como se fosse um nozinho, como se fosse começar uma correntinha. E faça 48 pontos baixos. O fio por cima da agulha, laça o fio do novelo e passa por dentro. Fio por cima da agulha, laça o fio e passa pelas 2 alcinhas. Serão 48 pontos baixos. Fiz 2 tirinhas e agora vou amarrar elas aqui, ó. Então, centralizei nas costas, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinhos. E vou amarrar aqui no azul. Eu passo uma das pontinhas, tiro o alfinetinho e amarro. Dou um nozinho e escondo o fio. E aqui eu corto a rente. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho, agora cruzo e venho aqui para frente. E aqui na frente, eu passo bem pela pontinha da pala e puxo, assim. E faço a mesma coisa desse outro lado. Ajeito. E para dar acabamento, eu faço um nozinho. Tá bem bonitinho, ó. Cruzadinho aqui e os nozinhos aqui na frente. Amarelinho, faço anel mágico e 5 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e em seguida faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 10 pontos. 9, 10. Faço 1, 2, 3 correntinhas por um ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas por um ponto e no próximo um ponto baixíssimo. Volto com o rosa, coloco a agulha dentro do espaço de correntinha e crochetando sobre o amarelinho do começo, vou fazer um nozinho e faço pontos altos. 3, 4 e 5. E um ponto baixíssimo no mesmo espaço de correntinha. E repito, no próximo espaço de correntinha, faço um ponto baixíssimo e 5 pontos altos. E repito nos outros espaços, com um ponto baixíssimo no final. E para finalizar a florzinha, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro espaço. Corto os fios e agora vou esconder aqui atrás. Prontinho. Você pode pôr uma gotinha de cola e colar a florzinha. Agora sim, a pizza está prontinha. Viu que bacana como é que eu fiz a vaquinha? Aqui, essa manchinha, um jeito bem facinho de fazer, não fica segurando o ponto. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo!